do Senhor, amados. Isaías capítulo 5. Foi deleitoso esses dias aqui em Foz do Iguaçu. Agradeço o pastor presidente desta igreja, querido pastor Isaías Cardoso. Deus abençoe o senhor penhoradamente, sua administração. Abençoe a sua família, seus auxiliares. Que Deus venha usá-lo em 2020. E que tudo que 2019 solapou, 2020 venha materializar-se na sua vida, pastor Isaías. Irmã Betinha, Deus abençoe a senhora, toda a sua família, pastor. Irmã Dóricas, irmã Abigail, o Paulo, querido. Eu louvo a Deus pelos anjos que Deus colocou na vida da minha esposa, nesses dias que ficamos aqui, que cuidaram da gente, trataram a gente como príncipe. Louvo a Deus pela vida do Ângelo, da Fran, a vida do Rafa, da Thalita, a vida do André, da sua esposa, Camila, Timóteo, todos esses queridos amados, Júnior. A lista é grande, a lista é extensa, é vasta, né? Eu vou acabar esquecendo o nome de alguém. Os cafés com a Nelma e com o querido Gomes. Deus abençoe, pastor Gomes. Eu vou ficar aqui até amanhã falando nomes aqui, eu vou parar de falar, senão eu vou acabar esquecendo o nome de alguém. E essa moça de rosa aqui que passou, ela não anda, ela desfila. Pagou um cafezinho para mim, para minha esposa. Muito obrigado, querida. Muito, muito mesmo. A senhora é uma bênção de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 10. Os amados encontraram? Amém. Eu acho que você nunca leu esse versículo. Vai ser a primeira vez hoje, provavelmente. É bem provável. Pastor Amorim, Deus abençoe o senhor. Muito querido. 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Amém. Pode se assentar, queridos. Eu vou falar sobre extinção. E para não falar só da doença, falarei de restauração também. A teologia bíblica, ela vai elencar o profeta Isaías naquele grupo seleto que a gente chama de profetas maiores. É claro que essa posição do profeta Isaías, a gente vai ter que dar um brilho a mais nessa posição dele, porque além de um profeta maior, não pela estatura, evidentemente, mas pela extensão de ministério, pelo volume de escritos, a gente também pode livremente chamá-lo de o príncipe dos profetas. Isaías também podemos cognominá-lo, taxá-lo de o profeta evangélico. Esse profeta, num certo sentido, ele teve o augusto privilégio de, ao mesmo tempo, ver Jesus no trono e ver Jesus na cruz. A impressão que se tem, por exemplo, você lendo Isaías capítulo 6, que o profeta Isaías faz parte daquele coro angélico que conota uma doxa para Deus dizendo que Ele é santo, que toda a terra está cheia da sua glória. E ele viu o limiar do templo se mover com a dimensão da adoração do capítulo 6. Isaías também teve o privilégio, por assim dizer, 657 anos antes do ocorrido, de ver Jesus, basicamente, pregado numa cruz. O capítulo 53, de maneira pictórica, de maneira historiada, de maneira
profunda, poética, lírica, e por que não dizer profética, ele vê Jesus como um homem de dores. Ele vê Jesus como um homem experimentado nos trabalhos. Ele vê Jesus de maneira antecipada, com aquela morte cruel, cruenta, vicária, vilipendiosa, sangrando por causa das minhas e das suas mazelas. Isaías viu isso. Isaías funcionava no Reino do Sul como uma espécie de um ministro de relações exteriores. Essa basicamente era a função deste homem Yadehu, que era o tal de Isaías. Isaías era um estadista. Isaías era um nobre, poliglota, inteligentíssimo, que fazia uma espécie de mediação com as nações circunvizinhas de Judá, o Reino do Sul, para que houvesse, digamos assim, uma melhor dinâmica diplomática dos vizinhos de Israel daquela época. Isaías funcionava dessa forma. Você lendo o livro todo, você vai achar nesse livro, questão estatística apenas, 66 capítulos. São 57 anos de ministério, cravado aqui em 66 capítulos. É quase que uma mini-bíblia. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo 39, a impressão que você tem é que você está lá no Antigo Testamento, a linguagem que se oferece nesses 39 capítulos iniciais. Quando você entra no capítulo 40 de Isaías, versículo 1, a impressão até que o profeta toma fôlego, e alguns vão dizer que até não é o mesmo Isaías, mas é o mesmo. Ele toma fôlego só para dizer uma frase em hebraico. Amahu, Amahu, Amém, Yomer Eleichem. Consolai, consolai, consolai o meu povo. A impressão que se dá é que ele entra no Novo Testamento. E ali, no capítulo 40, interessante, ele começa a falar de João Batista. Então você vê que aqui nós encontramos uma mini-bíblia. Nós encontramos, por assim dizer, os dois testamentos através da boca deste homem, deste profeta de Deus chamado Isaías. E o privilégio de muitos que têm esse nome também, de Isaías. E pensando dessa forma, senhores, pensando dessa maneira, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos maridos, noivos e namorados, apaixonados tem aqui? Levante a mão. Rafa, levanta a mão, Rafa. Gostou, né? Por que é que eu estou dizendo isso? Você já leu o Salmo 128, por exemplo? Que a verdadeira esposa, ela é uma videira frutífera em roda da mesa. A primeira mulher fruta inventada não foi a melancia. A primeira mulher fruta não foi a melão, nem a mulher pepino, que tem várias, nem a abacaxi. A primeira mulher fruta inventada foi Deus que inventou. Foi a mulher uva. Símbolo de alegria, não na casa da vizinha, símbolo de alegria dentro do lar. Isso é um outro assunto para um outro dia. Pensando dessa maneira, quando a gente entra no capítulo 5 do profeta Isaías, já antecipando para vocês que a mensagem é dura, aqui tem 30 versículos que fala a história de um poema de um Deus apaixonado. A frase de amor mais linda que tem no Antigo Testamento é um homem dizer para uma mulher que ela é a sua videira. Quando eu chego em casa e olho para a Rosida e digo, minha uva,
é como se eu dissesse para ela as coisas mais íntimas e mais obscenas cabíveis dentro de um relacionamento de marido e mulher, que não cabe aos senhores saber e nem vou lhes contar. Isso é um assunto meu. Pensando dessa forma, queridos maridos, a expressão que Deus usa na parábola da vinha é a expressão de um Deus que se apaixonou. É um Deus que está gamado por alguém, Rafa. E esse alguém é a nação de Israel. Quando você vê, a partir dos versículos 1, por exemplo, quando Isaías coloca a introdução, quando ele introduz a historicidade desse coração pulsante de um Deus que ama, de um Deus carregado de sentimento, o Isaías diz: agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Se você pegar a expressão hebraica, cântico do amado, cantarei ao meu amado a respeito da vinha, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu vou falar para vocês, Israel, a maneira que eu estou apaixonado por vocês, a maneira que eu amo vocês. A expressão cântico do amado é como se você estivesse colocando uma roupa nova, como se você estivesse se perfumando, como se você estivesse colocando, digamos assim, o seu melhor traje para poder se direcionar ao objeto do seu amor. É um Deus que se arruma para poder falar com comedores de arroz e feijão. Quando a gente lê João 3,16, Deus amou o mundo de tal que é imedível, não tem profundidade a palavra tal, não tem largura, não tem altura, não tem uma dimensionalidade segundo o milímetro que pode se medir a palavra tal. É basicamente a expressão máxima do amor de Deus, trazendo para o capítulo 5 de Isaías. Deus não tinha outra forma de dizer que amava Israel, senão a comparando com uma videira, uma uva. É por isso que às vezes eu leio a Bíblia e penso: meu Deus, o Senhor, como marido que eu sou, tu me dá uma incumbência quase que impossível de cumprir. Qual? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quando Deus pede isso para nós maridos, é como se Deus estivesse falando: olha, cuida da tua vinha, cuida da tua videira, cuida do teu cacho de uva, faça vinho dela. É claro que não pense que o ovinho está liberado o ovinho de codorna. Pensa aí num Deus apaixonado. Imagina aí um Deus que ama. É um Deus que chega a dizer o seguinte para esta vinha, para essa nação, para esse povo, para essa gente ignorante, essa gente ingrata. Se você andar por Jerusalém hoje, se você for para Israel hoje, a maioria é agnóstico. E vocês pensam que Deus amava mais o Israel do antigo do que o Israel do novo, ou o Israel atual? Não, o amor dele é o mesmo, é imutável. Eu acho interessante que Israel está encravado no meio de inimigos. Síria, no norte, Líbano no norte, Jordânia, Egito, Irã, Iraque, faixa de Gaza. Em março do ano passado, 613 mísseis lançados da faixa de Gaza até Jerusalém, nenhum caiu. Não morreu um único judeu. O maior sonho de Ahmadinejad, o maior sonho de Soleimani era varrer do mapa a nação, mas o amor não deixa. A paixão desse Deus não deixa que toque na menina dos seus olhos, que é a nação de Israel. Agora tem um problema. Eu nunca vi um povo mais preconceituoso. Eu nunca vi um povo mais sectário. Eu nunca vi mais um povo exclusivista, centrados em si mesmo,
igual essa nação chamada Israel. É por isso que o Senhor começa agradando nos primeiros versículos. Está dando um chamego, fazendo um carinho, mas ele começa a falar duramente com esta nação. Tanto é que alguns pregadores dizem, o profeta Isaías, ele diz 8 vezes a palavra ai no capítulo 5, mas no capítulo 6 ele tem que dizer dele mesmo. Na realidade, não é Isaías que está falando, é Deus. Isaías não está se achando melhor do que ninguém, não. Quando Deus fala de ai dessa nação que tem bêbado no meio, ai dessa nação que tem latifundiários no meio, ai dessa nação que tem adúltero no meio, tem fornicário no meio, tem idólatra, tem pessoas que servem a Deus apenas de fachada, essas acusações, porque a palavra ai é a palavra mais pesada de juízo que tem na Bíblia. E Deus, quando se direciona à sua vinha, à sua amada, não pensa só porque Deus ama que Deus é um Deus bonachão e complacente, que vai deixar a nação fazer o que quiser. O amor gera responsabilidade. Para quem muito é dado, para muito é requerido. Irmão, se vocês soubessem o preço que Deus vai cobrar dessa geração, se vocês soubessem o preço que Deus vai cobrar da geração que é alvo da graça, a graça foi dispensada desde Atos capítulo 2, e nós não estamos entendendo como outras gerações a usar esse argumento da graça. A graça não é a gente fazer o que quiser, não. Ele nos ama, é verdade, só que as nossas irresponsabilidades, ela pode gerar uma colheita amarga. A nação no capítulo 5 provou isso. Deus chega a dizer o seguinte: eu vou tirar a sebe de vocês. Se nós perdemos a nossa sebe, nós estamos perdidos. Não é sede, é sebe. O que é uma sebe? Cerca viva. As vinhas antes não eram cercadas com arame farpado. O arame farpado do legalismo não pode ser nossa cerca. O invólucro político que a gente vive às vezes não pode ser nossa cerca. A nossa proteção não pode ser nossa influência na sociedade. A nossa proteção não pode ser o tamanho do teu dízimo, a marca do seu carro, a marca do seu terno, ou a sua influência política ou comercial, não. A nossa sebe tem que ser uma cerca, e sebe quer dizer cerca viva. A nossa cerca tem que ser viva, porque se Deus não guardar a cidade, em vão vai vigiar a sentinela. Igreja, percamos tudo, mas não percamos a proteção viva que nós temos. O Deus vivo ainda está em nosso meio. Você sente Deus aqui ainda? Você sente Deus no culto ainda? Você sente o Deus vivo aqui nesta noite? O Deus que tem boca e fala, o Deus que tem olho e vê. Você está sentindo o Deus que tem pé e anda aqui nesta noite? Ele ainda está em nosso meio. Ele ainda caminha no meio de nós. Ele desceu aqui para ser adorado. Ele desceu aqui para ser louvado. E quando você sair daqui, Ele não vai ficar aqui. Ele vai entrar na sua casa. Ele vai caminhar com você. A cerca da igreja ainda é uma cerca viva. Aleluia. Agora eu fico com medo. Eu fico admirado com a forma irônica com que Deus fala. No versículo 10. Isso daqui é ironia divina pura. Puríssima. 10 geiras. O que é 10 geiras? 40.000 metros quadrados. O que é um bato? 22 litros. O que é um homer?
220 litros. Sabe o que Deus está dizendo? Por causa da ingratidão de vocês, por causa da desvalorização que vocês têm tido acerca do meu amor, sabe o que eu vou enviar sobre vocês? Extinção. Porque quando vocês plantarem em 40 mil metros quadrados, que a ideia era para colher quase 12 milhões de litros de vinho, vocês vão colher só 27. Sabe o que Deus está dizendo? Que a semente de vocês não vai ser equivalente à plantação de vocês. A terra de vocês vai se tornar improdutiva. Vocês vão trabalhar muito e o resultado não vai ser nada. Vocês vão suar a camisa, vão suar o rosto de vocês. E por causa da ingratidão de vocês, é como se vocês estivessem trabalhando, mas perdendo o tempo de vocês. A velha frase do profeta Joel: o que vocês vão colher, vocês vão colocar num saco furado. Aí o cerne da ideia do capítulo 5 é o seguinte: Senhor, por que é que isso está acontecendo? Ora, acontece porque vocês não valorizam o que eu sinto por vocês. Vocês não valorizam o amor que eu tenho por vocês. Geração, tem um texto na Bíblia que Deus chega a chamar geração entojada. Geração mimada. Geração que só quer os atrativos de Deus e não quer viver conforme os juízos de Deus. Geração que só quer arrancar de Deus o melhor. Só quer o sim de Deus e tem uma dificuldade de lidar com o não de Deus. Geralmente essa geração se torna uma geração improdutiva e com efeito de milagre quase extinto. Senhoras e senhores, estamos vivendo numa era de quase extinção de milagre, quase em extinção de santidade. A impressão que eu tenho é que a adoração saiu pela porta, parece que acabou, foi-se a glória. A impressão que eu tenho é que a gente tem que suar demais, para ver se o efeito de uma pregação, de uma mensagem e até de uma campanha, para ver se acontece alguma coisa do primeiro ao 12º dia. A impressão que se dá é que não teve mudança de vida em coisíssima nenhuma, e a expectativa é de mais uma massagem de ego, ou de mais uma chave que cai no nosso meio, para ver qual vai ser o bem-aventurado que vai buscá-la e pegá-la. Indiferente de Deus te dar alguma coisa, se contenta com o amor dele, se contenta com a forma que ele te ama, e a maneira que ele te ama, ele me manda te dizer aqui nesta noite: não vai te faltar nada, enquanto houver adoração e gratidão na sua boca. Cadê os gratos? Cadê os gratos aqui de Foz do Iguaçu? Levanta a tua mão, grato, assim como eu estou fazendo. Abre bem a tua boca nesta noite. Deixa brotar lá da tua alma uma palavra de gratidão. Você está respirando. Você comeu 3 refeições hoje. Você tem casa para morar. Você tem saúde. E você tem o Espírito Santo se movendo aí dentro da sua alma. Deixa eu me lembrar você, o teu nome está escrito no livro da vida. Deixa eu me lembrar você, o teu pecado está perdoado. Deixa eu me lembrar você, em breve serás arrebatado. Gratidão, 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 gratidão. Não perca essa palavra gratidão, gratidão, gratidão. O projeto que o diabo tinha na tua vida foi rasgado. Foi escrito uma nova história sobre você. Seja grato a Deus.
Se não vem campanha, vai campanha, e não acontece nada. Ora, e não acontece nada. Grita, berra, esperneia, não há nada mudando. O que é que Deus quer? Deus quer ser amado. Deus quer ser reconhecido como Deus na nossa vida. Que as palavras de elogio para Deus não sejam no culto quando eu peço para você. Quando alguém pede para você levantar a mão, não. Entra por aquela porta cultuando. Entra por aquela porta elogiando. Entra por aquela porta reconhecendo quem é Deus na sua vida. O diabo não pode com uma igreja grata. O diabo não pode com uma igreja que ainda ama o seu Senhor. Se apaixone novamente pelo Deus que você serve. Ora, manda lá. Que lá, canda ali abaixo. Vai descer renovação agora, vai descer agora. Está descendo renovação na sua vida nesta noite. Seja renovado, renovada. Eu levanto a minha mão sobre a sua vida nesta noite, baseado na palavra que eu estou pregando. Eu acredito no que eu estou pregando aqui nesta noite. Deus falou comigo. Eu preciso ser mais grato a Ele. Agradeça pelos seus filhos, agradeça pela sua esposa, agradeça pelo seu marido, agradeça porque você não é macumbeiro, tu é membro do corpo de Cristo, você não é de nenhuma seita não, você foi aceito pelo Deus único, vivo e verdadeiro. Agradeça. Grato. Talita já vai agradecendo pelo seu filho, Talita. Já vai agradecendo, Rafa. Já vai agradecendo, igreja. Vai agradecendo quando vocês estiverem no maior templo aqui no estado do Paraná. É sobre vossas cabeças. A glória estará no meio de vós. Já vai agradecendo. Aleluia. Para você que está em luta, vá, agradeça mesmo assim. Para você que passou um ano muito difícil em 2019, agradeça mesmo assim. Eu profetizo de olhos abertos, baseado na palavra, na crença que me envolve nesta noite. 2020 será glorioso na sua vida. Já vai agradecendo. Aleluia. Aleluia. Deus ama. Deus ama. Aqui no capítulo 5, Israel. Eu amo vocês, Israel. Tem a expressão que diz, é a minha vinha que eu trouxe lá do Egito. E plantei ela. Cuidei dela. Reguei ela. Agora essa vinha é ingrata. Essa vinha não corresponde à altura. E você já percebeu que Deus é o único ser do universo que sofre de um drama? Qual é o drama de Deus? Ele ama e não é correspondido. A palavra pecado, amartia, entre tantos significados elementares e soteriológicos, significa errar o alvo e ofender. Deus é ofendido por mim e por você todos os dias. E no final do dia ele diz, ainda te amo. Aleluia.
Isaías, quando abre a sua boca para falar isso daqui, tá bem próximo do cativeiro babilônico. Está bem próximo. Deus não faz nada sem antes alertar, sem antes dizer: ah, me pegou de surpresa, o diabo armou para mim, ou eu não sabia. Não, é alerta de Deus. Alerta de Deus. Vinha, você vai ficar improdutiva. Vocês não me valorizam. Aí vem uma pergunta de retórica de Deus, no versículo 4, que mais se pode fazer ainda a minha vinha? Olha o verso 5, agora, pois, vos farei saber o que eu pretendo fazer com a minha vinha. E aqui tem o resultado daquilo que Deus faz com essa vinha chamada Israel. E ele escolhendo na pele a improdutividade e a extinção dos seus esforços para poder voltar a ser o que eram. E se você observar o Antigo Testamento, depois do cativeiro babilônico, nunca mais foram o que eles eram. E a grande tribulação está preparada para eles. Aí eu vejo Deus olhando para o planeta novamente. Eu vejo Deus olhando para a terra novamente. E nesta noite foi lido aqui o capítulo 15 de João. Aí não é mais a nação que é a vinha. Não é mais a nação que é uma vinha. Aí Jesus olha para a gente e diz: fica tranquilo, aquela vinha do Antigo Testamento não deu certo. Então, para a coisa dar certa, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Aí não se gabe, igreja, não se gabe. Menina do olho de Deus não é igreja. Ungido do Senhor não é pastor. Ungido do Senhor é nação de Israel. Menina do olho de Deus é a nação de Israel. Tanto é que a nação de Israel era tudo isso porque era vinha. Vinha do Novo Testamento não é igreja e nem nação. Vinha do Novo Testamento é Jesus. E a gente é categorizado agora como vara. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Agora, olha que coisa interessante, a vara que está em mim, que dá fruto, ela vai ser podada. Agora, a vara que está em mim, que não dá fruto, não é mais a vinha que vai ser cortada agora. Agora é a vara. Aleluia. Mas por que dessa maneira, Senhor? Por que tu és a vinha agora e nós somos as varas? É muito simples, é porque sem mim. Você acha que você conseguiria levantar a mão agora sem ele? Eu vou dar um glória a Deus para ajudar o pastor agora. Eu não preciso da tua ajuda em adoração, cabra. Se você levanta a mão, é porque o Espírito Santo, ele está em você. Ele desceu aqui para adorar ao Senhor através da igreja. Quem quer ser ajudado para adorar aqui? Ajuda ele, Senhor, ajuda a igreja, ajuda agora, ajuda ela, ajuda ele. Enquanto você adora, a cura chega, o enchimento vem e a glória desce. Deixa Deus te ajudar a você adorar. Pastor Isaías, pode pregar o que quiser aqui, ninguém se desvia. Pastor Isaías pode falar na cara de quem quiser aqui, ninguém se desvia. Se Deus revelar para vocês que tem gente em pecado grosseiro, pode falar. Ninguém se desvia por isso. Ninguém nunca se desviou por causa da verdade pregada e entregue de maneira polida e elegante. Jamais. A única coisa que afasta o homem de Deus é a sua preguiça e a sua improdutividade, que é resultado de pecado. A vara que está em mim, que não dá fruto, o Pai vai cortar e vai lançar fora.
Ah, está me olhando de cara feia. Ah, que pisou no meu pé. Ah, porque está me olhando torto. O irmão é vesgo, não está nem olhando torto para você, coisíssima nenhuma. O que desvia é improdutividade. Mas desceu um Deus aqui nesta noite. Tu estás enxertado. Produza, 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 produza para Deus nesta noite. Ou você pensa que você é crente por causa do seu corpinho manequim? Hã? Você pensa que você é crente por causa dos seus belos olhos verdes? Olha, pastor, já viu que de perfil eu sou igual o Brad Pitt? Já percebeu? Você pensa que tu é crente só porque você tem 4 ou 5 diplomação? Grande coisa. As diplomações de Paulo, ele disse que era shit, escória. Alguém traduza depois. Olha para mim aqui, abaixa a bola. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nominei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Só tem moral de pedir quem gera fruto. Árvore seca, não peça nada que não receberá. Ora, manda lá. Diz o Senhor, faça a tua petição, mas me mostre os seus frutos. Aleluia. É por isso que eu não aceito crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Não me peça para que eu ame se você não ama. Não me peça para perdoar se você não perdoa. Não me peça para me aceitar se você não aceita. Não me peça para me ser cheio se você é vazio. Faça as suas petições, mas me mostre os seus frutos. Quem está sentindo? Ele. Ora manda lá baixo, urimianda lá cana lá baixo. Que alabaço, urimianda aliás. Eu não estou aqui para revelar o teu CPF, mas eu quero mostrar como está a tua vida através das Escrituras. As Escrituras falam mais alto do que qualquer homem na terra. Quem ama as Escrituras? Receba a escritura. Receba escritura. Receba escritura. Receba escritura. Receba escritura. Recife, Rio de Janeiro, Terra Roxa, de onde vocês vieram, toma posse das Escrituras. Aleluia. Ora manda lá. Aleluia. Vinha, Israel não deu certo como vinha. Povo ingrato. O Timóteo teve lá em Israel, né, Timóteo? Às vezes dá medo daquele povo, né? Não sabe as reações, né, Camila? O que eles vão fazer, o que eles vão dizer, o que vão te pedir. No Egito é 1 milhão de vezes pior, os mitos rainhos são piores. É o resultado da ingratidão, gente. Para eles, a maior, digamos, uma das maiores moedas de Israel, moeda no sentido de lucro, é quando os pilgrims vão para lá. Quando os goins, que são os estrangeiros, visitam Israel. É 9 milhões todos os anos. Mas para eles é abominável ter que saber que a nossa grana, ou do mundo todo, está entrando para ajudar eles, porque eles se julgam autossuficientes. Mas isso é resultado da ingratidão. Tem que depender dos outros e não de Deus.
A maior aliança deles no mundo sempre foi com os Estados Unidos da América. Desde quando Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt fizeram a ONU, a primeira resolução: vamos permitir que os judeus voltem à sua terra, porque era colônia inglesa da época ainda. Para eles foi terrível ter que viver debaixo desses favores humanos. Resultado da ingratidão. Pode olhar no Antigo Testamento, a única pessoa que cuidava de Israel era o próprio Deus. E hoje é como se fossem as coligações que garantissem a segurança deles. Perderam a cerca viva. Irmãos, se a gente perder essa presença que tem na igreja, se a gente perder isso da igreja, isso aqui vai ser pior do que uma boate, pior do que um bar. Se a gente perder essa presença aqui, que está aqui nesta noite. Agora, você sabia que a gratidão, ela atrai a presença de Deus? Quanto mais gratidão, mais Deus se manifesta e vai fazer mais, e vai fazer mais, e vai fazer mais, e vai fazer mais. Sedes agradecidos. É por isso que Assembleia de Deus, Deus e Amor, Quadrangular, qualquer igreja denominacional que você elenque aí, não é vinha, é vara, é ramo, é dependente, é parte componente, mas é dispensável. Não se julgue autossuficiente. Você não é a quarta pessoa da Trindade. Você não é o 25º ancião do céu. Você não é contado no coros dos sarrafes, dos serafins. Você é um ser, assim como eu sou, dispensável. Agora, se você quiser ficar, trabalha, preguiçoso, ou senão vai ter com a formiga. Eu repreendo todo o espírito de insurgência que tem atacado a Foz do Iguaçu até hoje. Todo espírito de rebeldia que tem se infiltrado no meio de vós, eu bano para o inferno nesta noite, com a autoridade do nome e do sangue do Cordeiro de Deus. E Jesus diz: não é mais com Israel, agora é comigo. Eu sou a videira. Aleluia. Vocês querem profecia de verdade? A mão direita. Ediadia sobiandriada xeriado biaracai. Bianotso biandriandia te que catoria batia te acheca. Os dias de extinção exterminados estão. A partir de hoje, colherão uma colheita abundante, debaixo do espírito de gratidão e de adoração, diz o Senhor Deus, nesta noite. Quem crê, recebe, 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 em nome do Senhor! Aramanda lá, choribianda lá. Aramanda, olha calama, seribianda lá. Arama, entre para esta obra, entra nesta obra, entra nesta obra, entra nesta obra. Tu vai financiar esta obra. Tu és uma vara frutífera. Frutífera. Aleluia. Se assim não for, meu Deus, se assim não for, voltará a plantar
o suficiente em um grande terreno e não vai colher nem o que plantou. Escolha. Pode ser que até hoje você pensou que você era videira, mas você não é videira. Estou na igreja há 50 anos, grande coisa, Jesus chegou faz 2000 nela. O mais importante chegou primeiro. Nesta pedra eu edifico a minha igreja, minha. Pode ser que tenha dos outros, mas essa é minha. Qual? A que está na rocha. Essa é a minha. Tu é dele, tu é dele, 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 dele. Tu é dele, dele. Ninguém toca em você. Tu é dele. Trabalha. Trabalha. Meu Deus, tem tanta gente aqui com dom de profecia que não profetiza, gente. Tem tanta gente aqui chamado para pregar que não prega, chamado para ensinar homens e não ensina. Chamado para falar e não fala. Chamado para contribuir e não contribui, mão de vaca. Você faz parte desta obra. Agora escolha. Se você quer ser ramo para ser podado para frutificar, ou você quer ser ramo seco para virar madeira, cara de pau. Vamos orar, gente? Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Dá um abraço bem forte quem está do teu lado. Diga, Deus falou comigo. Diga para ele, se isso foi verdade. Rosilda, profetiza para a irmã Betinha hoje, Rosilda. Rafa, conversa com o ventre da sua esposa, Rafa. Conversa com o ventre da sua esposa, Rafa. Vamos encher esse lugar de glória a Deus, língua estranha, gente. Vamos. Solte a tua adoração, adore a Deus, Foz do Iguaçu. Aleluia, aleluia. Oh Deus, restitui, Senhor Deus. Tira a extinção e traz a restituição. Manda embora a extinção e traz a restituição. Reaviva a igreja de novo. Reaviva a igreja de novo. Reaviva a igreja de novo. Eu não quero ser igual. Coloque em mim seu coração. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há, Senhor, dentro de mim necessita ser mudado. Ora balaba surianda e a xeribia. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Alguém que não é evangélico, que não é cristão, não é crente ainda, ou está afastado da igreja. Você quer voltar para Jesus nesta noite?
Você quer voltar para Jesus? Aqui na minha direita, aqui no centro, aqui na esquerda. Se tem alguém que quer voltar para Jesus nesta noite, sai do teu lugar. Eu quero orar por você nesta noite. Se você quer voltar aos braços do amado Mestre e voltar a ser enxertado na videira verdadeira que é Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Sai do teu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero interceder sobre a sua vida e para a tua vida. Eu quero clamar por tua casa. Urama serviando ali a calaço. Necessita mais de ti. Ala serviando lá. Ela está se reconciliando nesta noite. Carolina quer voltar para a videira. A igreja crê que ela voltou para a videira nesta noite. Vocês creem que a Carolina voltou para a videira? Onde está a segunda pessoa que quer voltar para a videira, enxerto novamente, voltar a produzir, voltar a ser o que era? Tem alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia. Senhores, antes de orar pela Carolina, só uma palavrinha bem pequenininha. Você quer fazer mais? Você quer fazer mais? Quer? Você quer fazer mais? Quer fazer mais? Quer chegar um pouquinho mais perto para me orar? Se você quer fazer mais, um pouquinho mais, chega mais perto.